Olá pessoal, eu sou o professor André. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre álgebra booleana. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou, tá? Vamos à aula. Então pessoal, o que na realidade é álgebra booleana, né? Ou o sistema booleano? Na realidade é um sistema matemático que utiliza símbolos e operadores para representar e manipular expressões lógicas, né? Então, foi criado pelo matemático inglês George Boole em 1847 e foi um sistema que foi uma adaptação dos princípios lógicos que a gente estudou no início do curso, né? Então, diferentemente dos conceitos algébricos elementares, como por exemplo os 10 algarismos, né, de 0 a 9, uma variável da álgebra booleana ela só assume dois valores possíveis, 0 ou 1. Né? Então, por isso que a gente estudou linguagem binária. Né? Em Boole, né, em álgebra booleana, o 0 representa o falso e mais tarde, um pouco mais tarde, a álgebra booleana ela foi também aplicada aos circuitos. Então, o que é 0, né, na álgebra booleana, que representa o falso, pode representar a ausência de tensão também para a eletrônica e o símbolo de desliga também. E o 1, que é verdadeiro, representa a presença de tensão e o liga. Tá? Existem alguns operadores, né, uns que nós denominamos fundamentais e outros operadores um pouco mais complexos. Então, na álgebra booleana, quais são os operadores fundamentais? É o i, que é o AND, o ou, que é o OR, e o não, que é o NOT. Fora esse, existem outros operadores, NAND, NOR, SHOR e XNOR. Então, esses operadores nós não vamos ver na nossa disciplina. Nós vamos nos atentar aos três operadores fundamentais, que são AND, OR e NOT. Tá certo? O operador lógico AND ou I. Então, o operador lógico AND ele representa o I lógico, ou seja, o I em lógica, e aí a gente vai precisar um pouquinho, se fosse possível, vocês revisarem as nossas videoaulas de construção de tabela verdade em lógica, tá certo? Então, qual é a definição? O resultado de um circuito lógico AND, né, de uma operação lógica AND, é verdadeiro, ou seja, é 1, quando todas as entradas forem verdadeiras. Algumas representações são usadas nos livros. Né? Então, a representação do AND pode ser o sinal de multiplicação, S igual a A vezes B, pode ser AB. Nós temos também essas outras três representações simbólicas. Mas, na nossa disciplina, nós vamos representar a operação lógica AND por A vezes B. Tá bom? Produto de A por B. E aí, na eletrônica, né, ou na eletricidade, a lógica AND ela representa um circuito em série. Né? Ou seja, imagine aqui que passa uma corrente elétrica, né, para acender essa lâmpadazinha. Né? Então, essa lâmpada, né, ela só vai ser acesa se tiver ligado a chave em A e B. Né? Ou seja, se o resultado só é verdadeiro, que representa o liga, quando todas as entradas forem verdadeiras. Então, esse circuito é um circuito em série. Aqui está fechado, está desligado. Imagine que eu ligue o A. Né? A corrente passa, só que ela ainda não chega na lâmpadazinha. Para ela chegar, eu tenho que estar ligado, né? Tenho que ter ligado também o B. Tá certo? Eu fiz um exemplo aqui de analogia para a gente entender um pouco. Então, imagine aqui quais são as possíveis possíveis entradas, né, de uma variável. Né? Ou ela entra ou ela sai, ou ela está ligada ou desligada. Então, bem análogo à nossa tabela verdade, as possíveis entradas para dois valores é 1 e 1, quando os dois estão ligados, 1 e 0, 0 e 1 e 0 e 0. Né? E aí eu queria falar para vocês exatamente isso. Ó. Imaginem aqui que 1 está ligado e B está ligado, que é esse exemplozinho aqui, o segundo abaixo. Então, sempre que os dois estiverem ligados, né, no circuito em série, na operação lógica AND, então o resultado final é ligado. Então, na operação AND, 1 e 1 tem como resultado 1. Já se o primeiro estiver ligado e o segundo estiver desligado, que é esse casozinho aqui, o que é que acontece? Pode ser que o primeiro esteja ligado e o segundo desligado.
Sempre que ocorrer isso, a lâmpadazinha não vai acender. Então, o resultado de 1 e 0 é 0. O resultado de 0 e 1, ou seja, quando o primeiro estiver desligado e o segundo estiver ligado, que é esse casozinho aqui, ó, A desligado, B ligado, mesmo tendo um ligado, a lâmpada não vai acender. Então, de 0 e 1 é 0. E dessa forma, o resultado da entrada de 0 e 0, ou seja, quando os dois estão desligados, também vai ser desligado. Tá certo? Bem, gente, o operador, né, a operação lógica OR, ou, né? Então, representa o ou lógico. Né? Ou seja, o resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das entradas forem verdadeiras. Em circuitos, a operação lógica OR ela representa um circuito em paralelo. Né? Ou seja, eu chego aqui com a corrente, né? E aí essa lâmpada pode ser ligada tanto por A quanto por B, por exemplo. Né? Então, o que é que acontece? No operador lógico OR, o resultado é verdadeiro quando pelo menos uma das entradas forem verdadeiras. Ou seja, se eu ligar aqui a entrada A, a lâmpada acende. Se eu ligar a entrada B, a lâmpada também vai acender. Tá certo? E as representações mais comuns são S igual a A mais B, A ou B, A or B ou esse símbolo. Né? Então, esses 4 símbolos são encontrados nos livros. Mas, para a nossa disciplina, nós vamos considerar a operação lógica OR como sendo A mais B. Então, A ou B, nesse caso de álgebra booleana, representa A ou B. Bem, gente, eu trouxe aqui um exemplozinho análogo da eletrônica para a operação lógica OR. Então, o que acontece? Quando o circuito está em paralelo, para que uma lâmpada acenda, é necessário só que uma das portas esteja ligada. Então, por exemplo, quando a porta A e a porta B estão ligadas, que é esse exemplozinho 4, o que é que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai ligar, ou seja, a operação de A mais B, né? A ou B, 1 em 1 é 1. Se a primeira porta estiver ligada e a segunda desligada, que é esse casozinho aqui, né? O que é que vai acontecer? Primeira porta ligada, segunda desligada, a lâmpada vai acender. Então, aqui o resultado também é 1. Tá certo? E aí, quando a primeira estiver desligada e a segunda ligada, que é esse casozinho aqui, ó, A desligado, A0 e B1. Então, vai acontecer o que? A lâmpada também vai acender. Então, nesse caso aqui, A ou B, né, 0 ou 1, é 1. E aí, o único caso em que a lâmpada não liga é exatamente quando as duas chaves estão desligadas, tanto A como B0, né? Então, A 0 ou 0, o resultado vai ser 0. Com relação à operação lógica NOT, ou seja, negação, ela pode ser aplicada a uma única variável de entrada. Ela pode ser aplicada a várias? Pode, mas ela pode ser aplicada a única variável de entrada. E ela representa, né, na realidade, ela realiza a inversão do valor lógico da variável. Então, se algo for 0, passa a ser 1. Se algo for 1, passa a ser 0. A representação matemática, né, é essa, é a barrinha. Né? Então, aí a gente lê S igual a não A, ou seja, a negação de A. Tá certo? E aí é só a gente lembrar, se for 0, A for 0, né, não A vai ser 1. Se A for 1, não A vai ser 0. E aí, gente, nós vamos para o exercício prático da nossa aula de hoje. Considerando as entradas à frente, né, calcule a saída das seguintes operações booleanas. Então, A e B são operações booleanas, e aí as entradas é o seguinte, do circuito A, né, da entrada A é 1, ou seja, A está ligado, B é 0, ou seja, B está desligado, e C é igual a 1, C está ligado. Tá bom? De início, eu peço que vocês façam os exercícios com as tabelas do lado, né? A entrada em I, em O e não, e as saídas, tá bom? Para facilitar os cálculos de vocês. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte, que a saída ele quer A ou não B e C, tá certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha, a saída vai ser A. Qual é a entrada de A? 1. Então, 1 mais, qual é o resultado de B? 0, né? Ou seja, não 0. E C? C é quanto?
C é 1. Então, o que eu vou fazer é esse cálculo. 1 ou não 0 e 1. Aí vamos lá. Sempre o primeiro passo que nós vamos fazer é resolver as negações, né? Então, a única negação que tem aí é não B. Então, 1 ou... Qual é a negação de 0? Ó, 0 é 1. Então, não 0 é 1. 1 e 1, né? E aí aqui, 1 e 1, qual é o resultado? 1. Então, a solução da saída aqui vai ser 1 ou esse resultado aqui, 1 e 1, é 1. E aí, para finalizar, quanto é 1 ou 1? Né? Que aqui é a tabela. 1 ou 1 dá 1. Então, a saída aqui dessa operação, desse circuito, é 1. Então, esse circuito aqui vai estar ligado. Tá certo? Vamos para a letra B, que é um caso maior. Então, a primeira coisa que nós fazemos é colocar o resultado aqui das entradas. Então, eu quero não A, ou seja, não 1, ou C, que é 1, e A, que é 1, ou não B, né? Ou seja, não 0, e C, que é 1. Então, nós vamos ter que fazer primeiro as negações. Qual é a negação de 1? 0, 0 ou 1, e 1. Qual é a negação de 0? 0 ou 1 dá 1, né? Negação de 0 é 1, 1 e 1, tá bom? E aí, vamos lá. 0 ou 1, né? Então, 0 ou 1, resultado é 1. Então, aqui, 1 e 1, mais... Qual é o resultado de 1 e 1? Ó, é o próprio 1. Né? E aí, aqui, novamente, o resultado de 1 e 1, então a saída é 1 ou 1. Né? Ou seja, essa saída também vai ser 1. Então, nesse exemplo prático, todos os dois circuitos, tanto A quanto B, eles vão estar ligados no final. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um bom exercício a todos, tá bom?